Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Professor Darlan aqui novamente falando com vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou trazer um problema para vocês, uma solução, na verdade, de um problema para aquele pessoal que tem dificuldade assim de ler o enunciado, eu leio o problema, mas eu não sei transformar aquilo numa equação para resolver. E como que eu faço para resolver isso? Então hoje eu vou trazer algumas dicas rápidas aí que podem ajudar muito a você resolver esse tipo de problema. Relacionado à álgebra, uma coisa bem, né, que o pessoal sempre me pergunta na aula, pô, professor, por que que foram misturar letra com número? Eu vou explicar isso para vocês hoje, beleza? Vamos junto? Bora então. Show de bola. Aqui estamos nós novamente, né? Só vamos bater um papo aqui e eu trago logo de cara a palavra álgebra para vocês, tá? Indo direto ao assunto, tá aqui. Sou o professor Darlan e eu vou falar com você exatamente sobre isso, tá? Álgebra. Hoje, aquele tema aqui. E se você, espero que você assista o vídeo até o final para você poder entender tudo e não ficar com dúvida mais, tá? Se rolar alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí pra gente que a gente vai, eu vou respondendo, a gente vai se ajudando aí, beleza? Então, bora lá. Quando eu falo em álgebra, o pessoal sempre tem uma dificuldade assim, pô, professor, onde que eu vou usar isso? Por que que colocaram letras na matemática? Eu ia tão bem em matemática quando não tinha letra, e aí começaram a colocar letra. E eu trago uma pergunta para vocês. Você usa álgebra na padoca, lá na padaria? Aqui em São Paulo a gente fala padoca, né? Eu uso isso na padaria, ou no supermercado? Sim, a gente usa sim, o tempo todo. E você realmente é bom nisso, sabia? Você é fera em álgebra e nem faz ideia. Pô, mas como assim eu sou bom em álgebra e nem faço ideia? Sim, quando você vai na padaria, você simplesmente você vai comprar ou o seu familiar pede para que você compre. Você não vai lá e compra 10 pães. Eu vou até escrever aqui do lado. Você não pede lá, por exemplo, 10 pães. Vou escrever aqui, ó. 10 pães, né? Esses 10 pães que a gente vai lá no mercado comprar, eu não poderia escrever somente como 10p? 10p, 10 pães, certo? Eu acho que faz sentido pra gente, né? E se eu fosse no mercado e comprasse lá na padaria, lá, comprasse 10 pães mais um leite. Vou colocar aqui um leite. E seria 10p mais um L. Tá? Olha aqui a álgebra. Eu estou representando algo do dia a dia, né? Algo do meu convívio, da minha vida, do meu dia a dia, né? Estou representando isso em forma de letras aqui para facilitar um pouco o meu cálculo. Se fosse colocar, eu vou comprar 10 pães. Toda vez que eu escrever 10 pães, 10 pães, 10 pães, não, eu escrevo 10p. Não é? Fica mais fácil de poder compreender o conceito, né? E aí facilita um pouco o meu pensamento matemático, né? Tudo isso vai ter um custo. Se eu chegar lá, por exemplo, for comprar 10 pães, vou escrever aqui embaixo, tá? 10 pães mais um leite. Isso vai custar, não sei, tá? Vamos colocar uma hipótese aí, R$ 10. Percebe que eu tenho a minha primeira equação aqui, ó. Eu tenho dois termos, cujos somados, eu tenho uma igualdade entre dois lados, dois membros de um lado de uma equação, né? Isso é um tema um pouco mais para frente, tá? Importante agora a gente entender que durante toda a nossa vida, a todo momento, a gente usa a álgebra para simplificar as coisas. E ela veio exatamente para simplificar a matemática, tá? Para transformar o nosso conceito, o nosso dia a dia matemático em algo um pouco mais simples e fácil de poder compreender. Por isso, tá? E por que que o professor usa x? O X normalmente, pessoal, é utilizado por ser qualquer coisa. Eu quero que seja qualquer coisa diferente de outro qualquer coisa. Dá para perceber isso? Se eu colocar 10x mais 10z's. Um X é uma coisa e o Z é outra coisa. Não precisa obrigatoriamente ser algo. Quando eu vou trabalhar aí com aquelas mecânicas de resolver exercício, fazer um cálculo, alguma coisa, é importante que eu entenda que esse X e esse Z, eles não representam praticamente nada, porque só duas coisas diferentes. Mas são 10 quantidades de uma coisa e 10 quantidades de outra coisa, que estão sendo somados ou multiplicados de alguma forma, tá? O nosso curso de álgebra completo lá, álgebra básica até álgebra avançado, vocês vão poder entender sobre isso, tá? Acessem lá a playlist de álgebra e vai assistindo aos poucos todas as aulas que a gente tem lá, beleza? Bom,
Então, dando continuidade a isso, e de onde que surgiu? Eu trouxe aqui um breve apanhado aqui, tá? Eu nem vou entrar muito nisso, porque eu não quero estender muito o vídeo. Se você quiser entender, assiste essa parte. Se não quiser, dá uma avançadinha aí no vídeo, tá? Só para poder... De onde veio? Inclusive tem um QR Code de um artigo muito, muito bacana que fala exatamente isso. Tá aqui, ó. As raízes antigas da álgebra, né? A história da álgebra tem suas raízes na Mesopotâmia e tal, né? E aqui eu mostro nesse pequeno slide aqui, que eu não vou ficar falando muito sobre ele, só quis que vocês entendessem que isso tem uma fundamentação, né, teórica, né, que ela vem exatamente lá no papiro de Hindi já encontravam equações quadráticas lá, né, então isso é um documento antigo muito importante, né, e veio de Al-Khwarizmi, né, uma pessoa matemática do século IX, desempenhou um papel crucial na difusão da álgebra para o Estado, para o mundo islâmico e para a Europa inteira, né? E onde ele coloca as primeiras regras aí para a álgebra, é por isso que, né, tem esse nome, né? A álgebra, né? Tá? Mas essa aqui é só uma curiosidade que eu trago para vocês. O importante para a gente é agora, tá? Entender o que vai acontecer agora. Vamos lá. Só um minuto, tá? Só vou voltar aqui com vocês rapidamente. Voltando a falar com vocês aqui, só queria pedir para vocês nesse momento, se você acompanhou até agora e está curioso para tirar essa sua dúvida de como entender a álgebra e trazer, tem uns problemas para a gente resolver junto ainda. Não esquece também, né, de curtir as nossas redes sociais aí, dá um ok lá no Facebook, né? Entra lá no meu Instagram, lá nas minhas redes sociais, dá um ok. Não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscreve aí no canal, que isso aí ajuda muito, tá? A gente tem feito um trabalho aí para popularizar e mostrar para todo mundo que a matemática realmente não é uma coisa difícil, é fácil, tá? É mais fácil do que outras coisas que a gente tem que resolver. Então, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, você vai estar ajudando muito aí a gente, tá? A continuar esse trabalho e, e fazer cada vez que passo os vídeos serem melhores, né? Trazer mais qualidade para vocês. Joia, voltando aqui, vamos voltar lá com o nosso conteúdo. Eu vou passar aqui no próximo. E aqui eu trago uma pequena tabela, eu nem coloquei zoom nela ainda, vou esticar ela aqui, ó, e vou mostrar para vocês como que isso acontece. Não sei se dá para ler, se der para ler, você coloca aí, aumenta um pouquinho a resolução, né? Normalmente, quando um enunciado matemático aparece para a gente, ele aparece assim: seja um número ou um número tal. Como que eu vou fazer para calcular isso? Poxa, um número tal, como que eu faço para entender um número tal? Se você não tiver nenhuma informação, esse número tal vai ser x, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó, seja um número, ok? Pegar a caneta aqui, ó. Seja um número. Quando aparecer no enunciado lá matemático, tá? Seja um número. Ok, o que você vai fazer quando aparecer isso? Você vai colocar x no lugar dele. X. Seja o número. Eu não tenho nenhum outro número para poder pensar, eu penso que esse número é x. É algo que eu não sei, tá? Adicionado a outro número. Percebe o que eu falei? Adicionado. Adicionado, então vou colocar aqui embaixo. Ó. Adicionado. Adicionado. O que é adicionar? Somar, né? Então, adicionado soma. X mais outro número. Então, vou colocar aqui, ó. Outro número. Outro número, percebe que outro número é diferente do meu primeiro número? Então eu vou poder colocar qualquer outra letra, tá? Se é outro número, vou pôr, por exemplo, Z. É igual, perfeito? O que é igual? Se é igual, é o sinal de igual a 10. E eu coloco 10 aqui embaixo, ó. Tá aqui 10. E como que ficaria tudo isso? Olha aqui, ó, vamos transformar tudo isso na nossa equação. X mais Y, ou perdão, Y não é Z, né? X mais Z é igual a 10. Olha lá. Então, um número adicionado a outro número é igual a 10. Olha lá. Acabamos de transformar um enunciado matemático que o pessoal não consegue, tem dificuldade de transpor isso para uma equação, e acabamos de fazer isso aqui em pequenas linhas, tá? E aqui eu trago algumas dicas do que aparece mesmo, né? Aparecem assim no enunciado para a gente, aparecem assim nos problemas matemáticos,
para que fique fácil para que vocês consigam resolver, tá? Isso aqui é realmente um exercício que a gente pode resolver junto, ó. O dobro de um número. O dobro de qualquer coisa, tá, pessoal? Isso em matemática, em qualquer momento da sua vida matemática, tá? O dobro de um número é alguma coisa, um número, multiplicado por 2, que é o dobro. Olha lá. O dobro de um número é 2 vezes o número. Tá aqui, ó, 2x. Tá aqui, vamos pôr aqui, ó, 2x, ó. Tá? 2x. 2 vezes x. É o dobro do número x, tá? Ah, mas por que x? Porque eu falei um número, ó. Tá? Coloca aqui, ó. Ele vai ser x para mim. O triplo de um número, ó lá, vamos lá, o triplo. Triplo é 3 vezes alguma coisa, né? De um número mais 5. Então, é 3 vezes x mais 5. Ó lá, 3 vezes x mais 5. Sempre que aparecer isso em algum enunciado matemático, você vai separando ele por fases e aí fica muito mais fácil de poder entender. Escreve em cima do problema mesmo, tá? Olha lá. Um número menos 4. Um número menos 4. Ao menos aqui. Um número menos 4. O quadrado de um número. Opa, um número. E qual que é o quadrado dele? É ele elevado ao quadrado. Então é x ao quadrado menos 1. Menos 1. Está aqui, ó. X ao quadrado menos 1. O triplo de um número. Triplo é 3 vezes alguma coisa. De um número. 3 vezes x. Olha lá que fácil. É muito tranquilo, né, pessoal? Eu deixei essa tabela aqui para vocês, tá? Eu peço que vocês façam o seguinte. Dá uma pausa aí no vídeo agora. Abre a tabela em tela cheia aí no computador ou no celular, onde você estiver assistindo. E tenta resolver esses outros aqui, tá? Eu vou deixar para aqueles que me mandarem mensagem, eu vou colocando as respostas no particular para cada um, tá? E a gente vai resolvendo junto isso aí, ok? Então, olha lá, a diferença de 3 números consecutivos. Opa, aqui ficou difícil. O que é um número consecutivo? É um número que vem na sequência do outro, ok? E o que é a diferença entre eles? Quando eu estudo lá na segunda série, quando eu aprendo subtração, eu entendo que o resultado da subtração é chamado de diferença, né? Então eu tenho que a diferença de 3 números consecutivos. Então vamos pegar primeiro 3 números consecutivos. O primeiro número vai ser o x, que é o primeiro que eu tenho, não sei. Qual que é o que vem na sequência dele? É ele mais um. Pensando em números, tá, pessoal? O número ele anda de um em um, né? Tá? Anda de um em um, um em um, um em um. Eu falo consecutivo, o próximo número então vai ser x mais um. E qual que é o que está na sequência do x mais um? O x mais 2, né? Porque está na sequência. X mais 2. Como ele falou assim, a diferença entre esses três números, eu vou fazer isso aqui, ó, x menos, eu vou separar x mais 1 menos x mais 2. Olha lá, a diferença de três números consecutivos. Um está na sequência do outro. Pensa comigo, se esse número x ele valesse 5, esse aqui seria 5 mais 1, esse aqui seria 6. E esse aqui seria 5 mais 2, que seria 7. Certo? Deu para entender isso? Ó? 5, que é o primeiro número que eu coloquei. Isso é uma hipótese, tá, gente? Só uma hipótese. Importantemente é aqui, ó, tá? Um número consecutivo, e o número consecutivo a ele, ó, tá? Certo? 5, 6 e 7. E aí eu subtrairia os três. Subtrairia, né? A diferença entre eles, tá? O quádruplo de um número mais 20 resulta 30. Ó, o quádruplo de um número mais 20 resulta, que é igual a 30. Percebe que a gente já conseguiu transformar o nosso enunciado matemático, enunciado de um problema qualquer que apareceu, a gente acabou transformando ele em um texto. Aqui, ó, em um problema matemático, em uma álgebra, né, matemática, perdão. Tá? Tá tranquilo. E aí, agora é só resolver. Se você tem dificuldade, tá, em resolver esse tipo de problema, aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir a nossa playlist lá de equação do primeiro grau, e aí você vai dar uma estudada com aquele tópico lá, que é onde eu explico o método da balança, onde eu tenho que as igualdades dos dois membros, tá? Eu mostro passo a passo como que eu resolvo cada um deles. Beleza? Então, não vai ser nessa aula que a gente vai aprender a resolver a equação. A gente vai aprender o que nessa aula? Pegar o texto e transformar ele numa equação, que é onde o pessoal tem muita dificuldade. Certo? Bom, eu queria só falar mais uma coisa nesse momento, tá? Vou voltar aqui rapidinho. Ah, se você tem dificuldade de memorização, está estudando para o Enem, se você quer gabaritar e bem numa prova da escola, e você tá, eu vou deixar aqui na descrição do anúncio um link de um material muito bacana
que é sobre memorização, tá? Ele ajuda muito a você encontrar e conhecer técnicas para memorizar coisas, memorizar equações, memorizar teoremas, memorizar situações do dia a dia. Ela vai ajudar muito a você desenvolver essa capacidade do seu cérebro, tá, pessoal? Como eu sempre falo para todo mundo, não existe gente burra, não tem, isso não existe, tá? Ninguém é burro. O que acontece com as pessoas é o quê? Eles não praticam, eles não desenvolvem essa ferramenta tão importante que a gente tem na nossa cabeça, nosso cérebro, nosso conhecimento. Eles não desenvolvem, é como se fosse uma. Você quer, falando aqui a realidade, você quer ser fortão, né? Aqueles caras fortão lá da. Você tem que ir para academia malhar. Você quer estudar, entender bem, conhecer bem matemática, desenvolver? Você tem que fazer seu cérebro trabalhar por você. Então, eu vou deixar aqui um link na descrição. Se você tem interesse, é super baratinho, super em conta. Acessa lá, faz a compra desse material, estuda e depois você vai ver como é que você vai deslanchar. Assim, vai ser muito bacana, beleza? Bora lá, vamos voltar para o nosso tema então. Voltando aqui, e eu deixei agora para a gente aqui dois desafios, ó. Super fácil para a gente resolver. Eu vou resolver a equação também para a gente poder, né, trabalhar junto. Como que eu posso trabalhar esse problema? Esse aqui é um problema caiu na prova do aluno do 8º ano e está com dificuldade, não consegue. Bom, eu disse a vocês que quando aparece o triplo é 3 vezes. De um número, ah lá, um número, x, menos 10, ou pôr o 10 aqui, ó, é igual ao próprio número, opa, ao próprio, então tá aqui, ó, é o próprio x mais 70. Olha o 70 aqui, mais aqui, ó, 70. Qual é esse número? Opa, vamos transpor tudo isso aqui que a gente marcou de resuminho aqui em cima, né, de rascunho, e vamos transformar isso numa equação, olha lá. 3 vezes x menos 10 é igual a x mais 70. E aqui, pessoal, você pode resolver da forma que você achar melhor, usando o método da balança. Lembra que tudo que acontecer de um lado da igualdade tem que acontecer do outro lado também, beleza? Eu vou fazer o seguinte, tudo que for letra, né, parte literal da minha equação, eu vou passar para o lado de cá, e tudo que for número, eu vou passar para o lado de lá. Esse 3x, lembra lá do pãozinho da padaria? Fui comprar 10 pães, então é a mesma coisa que 3x, concorda comigo? Então ele também é parte literal, tá? Só que aqui ele está como coeficiente da minha parte literal. Então eu não vou passar o 3 para lá por enquanto. Depois a gente vai ver o que vai fazer com ele. Esse x que está aqui, ele é positivo, então ele passa para o outro lado negativo. Esse 10 que é negativo passa para vai ficar assim, 3x, esse era positivo, ficou menos x, ó, é igual a 70, mera menos ficou mais 10, certo? Olha lá, 3x, eu tenho 3 pães e gasto um pão, ficou 2 pães, não é certo? 2x é igual 70 mais 10, 80. Percebe que aqui eu tenho 2x, que é igual a 80, mas eu quero saber quanto vale só um. Então eu posso dividir os dois lados por 2, ó. Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Então eu tenho que x é igual a 40. 40, alternativa A, moleza. Vou até colocar aqui, ó, moleza. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Isso é muito fácil. Eu acho que desse jeito a gente vai conseguindo desenvolver, tá? Não esquece de fazer aquele outro que eu passei para vocês antes. Tranquilos? Então vamos lá. Próximo. Eu deixei só mais um para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Próximo. Um número mais. Ó, um número já sabe que o número é x, tá? Eu posso pôr A, posso pôr B, posso pôr C? Pode pôr, pode o que você achar mais confortável. Eu quero pôr a letra do meu nome, professor. Pode pôr, tá? Um número, então x. Não, eu coloquei X, mas o meu nome não é Xuxa, né? Então, tudo bem, né? Mas pode ser qualquer letra que você quiser, tudo certo. O número mais, ó, mais então é mais sua metade. Como que é a metade de um número? É um número dividido por 2. Então, esse número que eu tinha, ele vai ser assim, ó, um número
dividido por 2 é igual a 15. Igual a 15. Está aqui o 15. Qual é esse número? Vamos escrever isso aqui como equação agora. X mais sua metade é igual a 15. Certo? Vamos resolver essa equaçãozinha aqui agora, lembrando que acontece o seguinte, eu tenho uma fração aqui, ó, tá? Se você tem dificuldade em resolver frações, acesse o nosso vídeo de frações também, tá, pessoal? Soma de frações principalmente, eu não posso somar direto, eu tenho que igualar os denominadores, ó. Coloco um embaixo e vamos tirar MMC entre 2 e 1, quem todo mundo já sabe que é o próprio 2, né? Então, vou colocar aqui 2 mais 2 é igual a 2. Eu divido pelo de baixo, pelo denominador, e multiplico pelo numerador. Vou botar um ponto porque o x a gente já está usando como letra, tá? 2 dividido por 1 dá 2. E 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes x, x. 2 dividido por 1 dá 2. E 2 vezes 15 dá 30. Feito isso, eu posso cortar os denominadores, que eu não vou usar mais eles, né? 2x mais x, 3x, é igual a 30. Tenho 3x, mas eu quero saber só 1x, não 3. Então, vou dividir os dois lados por 3, concorda? Corto aqui. E eu tenho que x é igual a 10, ó, porque 30 por 3 dá 10. E a alternativa correta, de novo, é a alternativa A. Tranquilo para vocês? Pessoal, a ideia dessa aula, então, era exatamente essa. Mostrar para vocês como que eu posso pegar um texto e extrair desse texto os conceitos matemáticos lá para eu poder resolver essa equação. Percebo que isso é grande dificuldade em muitos alunos, tá? Não é só você que tem essa dificuldade, mas eu acho que a partir de agora ela vai diminuir. E qualquer dúvida que você tenha, pode mandar nos comentários. Manda nos comentários aí pra gente que eu vou ajudando vocês, beleza? Bom, voltando aqui para falar com vocês, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que esteja tudo bem, que tenha ficado bem claro para vocês, que tenha ajudado e que você tenha assistido até o final. Se você assistiu até o final, não esqueça de seguir aí minhas redes sociais, tá, pessoal? Manda um like lá no vídeo e se inscreve no canal. Agradeço demais. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima.